Boa noite, pessoal. Muito boa noite. A nossa live especial hoje, quarta-feira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sem delongas, já vou chamar aqui o Roberto, que é o meu companheiro de live hoje. Manda o convite aí, Roberto. Hoje é uma live diferente, pessoal. Pela primeira vez, eu e o Roberto estaremos juntos aqui, junto com vocês, compartilhando e fazendo uma consultoria online ao vivo. O que nunca aconteceu. Então estaremos nós dois aqui, tirando dúvidas e falando da nova motelaria ao vivo. E aí, Roberto? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Como é que você tá? Hoje a live vai ser, como a gente sempre fala, né? Imperdível, vai ser épica, né? Aí entramos aí a parte comercial do negócio, vai ser recorde de audiência aí. Tô vendo a galera entrando absurdamente aí na live, vai ser top. Tá todo mundo curioso aí pra gente ir pro nosso bate-papo, né, Vinícius? Isso aí, doutor, isso aí, cara. Hoje a gente vai isso aí. Tirar as dúvidas aqui. Então, o pessoal começa a disparar a pergunta aí, né, Roberto? É isso aí. Dispara a pergunta, a gente já está afiado aí, preparamos, eu fiz um script aqui, mais ou menos os grandes problemas da motelaria que a gente sempre encontra em vários motéis que a gente visita, vários motéis que entram em contato com a gente todos os dias aí para falar da motelaria, né, Vinícius? Você conversa com vários moteleiros pelo Brasil, tanto pelas redes sociais quanto também por telefone, grupos de WhatsApp. E eu falo todo dia com vários moteleiros do Brasil, norte a sul, entendendo os problemas de gestão que todo mundo enfrenta aí. E eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar aí também e principalmente responder os grandes segredos da motelaria que está todo mundo curioso, né, Vinícius? Isso aí, Roberto. E já vou começar aqui, né, cara, dando um número interessante. Eu ainda não fiz todos os levantamentos, mas ontem, né, foi o primeiro dia do mês de setembro, vários moteleiros me mandaram comentários, porque muitos motéis tiveram um recorde de faturamento e ocupação no mês de agosto, né? A gente teve aí um mês de agosto muito bom e algo impensável, né, Roberto? Eu me lembrava ainda lá no auge da pandemia, eu fiz uma live no auge do furacão lá no meio de abril, acho que foi no dia 16 de abril, que era saindo do negativo indo para o positivo. Tipo, pessoal, vamos acreditar que esse negócio vai passar e o setor vai sair fortalecido. E graças a Deus, a gente tem visto isso ocorrer mesmo. É algo que me deixa muito contente, assim, essa evolução. E aí, quem está preparado, né, Roberto? Porque, assim, uma coisa é o mercado, vento a favor, começa a acontecer. Mas tu tem que estar preparado para isso. Porque vamos pegar aí um moteleiro, daqui a pouco é teu cliente, e ele tá tentando lá, mas ele tá naquela visão da velha motelaria, daqui a pouco fala assim, não, eu não tô querendo atualizar isso aqui. Aí as pessoas começam a olhar para o motel, começam a querer ir visitar o motel, mas chega lá, pega um serviço ruim, pega daqui a pouco uma suíte desatualizada, pega daqui a pouco uma comunicação naquela da velha motelaria. Então, é complexo, né? O que tu me vê e enxerga em relação a isso, Roberto? Agora. Bom, concordo contigo aí, tá? O pessoal aí, nós fizemos vários balanços da motelaria, foi um número histórico de agosto, tá? Uma mudança radical do conhecimento da motelaria. Muitos motéis não estavam preparados para isso, mas aqueles que se prepararam, que fizeram o dever de casa, que começaram a melhorar, que investiram nos seus motéis e que fizeram o que nós viemos falando há muito tempo, né, Vinícius? Fazer o arroz com feijão, fazer a base, fazer o serviço bem feito e mudar totalmente a forma da comunicação. É o que eu chamo a virada de chave. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso.
ele aumentou o faturamento em 40%. Foi histórico. Esse motel nunca faturou tanto na vida dele. Aumento do ticket médio do motel em 17%. Me diz aonde, Vinícius, você consegue fazer isso? 17% de ticket médio. Aumento de alimentos e bebidas em 100%. Mas o que acontece? É a virada de chave que tem que acontecer. A mudança tem que acontecer na cabeça do moteleiro. Ele tem que entender que é o que a gente mais fala aqui, eu e você. Tu tá na segunda, eu tô na terça falando para os moteleiros, é que tem que ter esse pensamento diferente. A comunicação tem que haver de uma forma mais intuitiva, visando a experiência, visando a hospitalidade. E é o que a gente mais preza, e é o que mais dá resultado para os motéis. Fazer uma comunicação assertiva, né? Tu falou uma coisa, primeira coisa que tu falou que é importante aí, Roberto, é do feijão e arroz, tá? Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque às vezes o cara quer inventar a roda, entendeu? Então ele fica pensando que ele precisa colocar uma suíte com tobogã. Tá? E ele acha que é isso que vai. Só que ele se esquece lá da base. Ele se esquece da base. Aí às vezes o colchão do quarto é ruim. E é onde o cliente, 100% quase dos clientes que vão no motel, só aqueles que gostam de explorar coisas diferentes, deitam na cama, o chuveiro. Não vou dizer que 100%, porque eu sei que tem muitos que não tomam banho, mas tem 70%, 80% tomam banho. Então, um chuveiro legal, uma água boa. Então, isso às vezes fica em segundo plano e é o feijão e arroz. O serviço, um atendimento adequado. Daqui a pouco poder ter um autoatendimento. Eu sei que tu tem uma solução muito legal de check-in e check-out. Então, isso é o arroz e feijão. Isso é estar preparado. Esse é um ponto. O segundo ponto que tu falou que é importante é da mentalidade. Porque a gente vem de uma parte do setor que estava muito desacreditada, a gente vem trabalhando nisso há mais de anos já, com essa questão de poder falar, não, acredita que a coisa pode acontecer. Só que aí, Roberto, tem uma coisa que também tu falou que eu acho que é importante, a gente tem que linkar, o que pode começar a acontecer agora é um otimismo exacerbado. Então, e começa a existirem decisões irracionais. Tá? O que eu quero dizer? Daqui a pouco o moteleiro começa a ter um resultado positivo e ele acha que qualquer investimento que ele fizer no motel, ele vai ter um resultado bom. E aí entra uma coisa que é a capacitação, é buscar conhecimento. Então é muito legal que a gente consegue estar aqui e as pessoas nos ouvindo, mas é fundamental saber o que investir no motel. Não é porque, deu um movimento, agora eu vou investir em qualquer coisa. E isso eu tenho certeza, até por outros negócios, e a gente já vê acontecer, o pessoal às vezes se empolga demais e toma decisões erradas de investimento que podem causar grandes prejuízos. Tá? Então a capacitação é fundamental. A gente tem que ser humilde, mesmo em momentos onde a gente tem um crescimento, a gente tem que ser humilde com os pés no chão, tomar as decisões. Então agora eu vou fazer o quê? Vou reformar uma suíte, qual vai ser essa suíte, qual vai ser o retorno que ela vai dar, isso precisa estar claro. Por isso que eu falo sempre o conhecimento, a base do conhecimento, ter a cabeça aberta, até está aqui junto com a gente, aqui está nos acompanhando, o Antônio Carlos Morila, que também atua com consultoria na área. Nós três provavelmente somos aí os três consultores do país da motelaria. Pena que não tem mais gente, mas assim, a gente realmente vive isso, né? Qualquer um de nós três aí estamos totalmente ligados ao segmento, não é uma pessoa de fora lá que vem e fala, eu vou opinar sobre o motel. Não. A gente está com skin in the game, que eu falo, né? Dentro do negócio. E isso é importante, cara, porque a gente agrega muito para quem daqui a pouco quer que rumo vai dar para o seu motel, né? Exatamente, Vinícius. O fator principal, você é um cara que nasceu dentro da motelaria, eu também nasci dentro, geri motel por 14 anos, criei uma solução para atender o moteleiro que foi criado de moteleiro para moteleiro. Então eu estou dentro da operação. Quando eu converso com os meus clientes, eu falo a linguagem dele.
é o que ele precisa resolver no motel dele. Eu falo para todo mundo, eu não estou aqui para agradar e para bajular, é mais caro, né, Vinícius? Você é consultor da motelaria, tu não tá para agradar o cara, tu tá para dizer a verdade, o que ele precisa fazer no motel dele e o que ele precisa analisar. Eu vejo muitos motéis que não sabem nem analisar os indicadores. É um grande problema, mas as pessoas estão mudando esse pensamento, eu vejo. Estão buscando conhecimento. Mas o problema maior que eu vejo, que essa pandemia veio, tá? É para tirar os moteleiros da zona de conforto, tá? Sair da zona de conforto é peça-chave, tá? Esse é o ponto importante. Sair da zona de conforto, fazer a evolução do teu negócio e entender que motel é algo que dá resultado. Porém, se você não partir para a base, não organizar o teu negócio, você vai queimar largada, né? Você vai jogar dinheiro fora no marketing, você vai jogar dinheiro fora numa reforma numa suíte que não vai ser atrativa para o teu negócio, tá? Então, isso que a gente fala para muitos moteleiros. Comece reformando, comece mudando o conceito, mas comece fazendo muito bem o dever de casa. Muitos motéis não têm nem a manutenção prévia feita. Isso é a base da operação. As pessoas não têm controle, não têm checklist. Eu fiz uma live ontem falando da gestão de pessoas, mas falei da base da operação. E eles acham que não tem que ter pessoas no motel. Acham que vão aumentar o faturamento do negócio por mudança, por aproveitamento, ou o surf da onda, da evolução, mas não precisa contratar pessoas e não precisa capacitá-las. É outro tiro no pé. Porque daí ele vai queimar a largada de novo, investiu no marketing e não vai dar a satisfação necessária para o cliente, né, Vinícius? Perfeito, perfeito. O que tu falou tá na linha, até o Bruno ali perguntou se existem cursos, né, treinamentos para capacitação de funcionários. A própria AB Motéis, que quem está nos ouvindo aqui ainda não é sócio da AB Motéis, eu convido para que se associe, tá? É uma instituição séria, tá? Séria, seríssima. Então, a gente conhece bem de perto o trabalho. Então, hoje tu pode pagar por ano lá a anuidade, vem dividido em 12 vezes no cartão, extremamente acessível. E a instituição AB Motéis, ela faz cursos regulares, né? Agora está um pouco suspenso por causa da pandemia, mas o professor que está aqui também, o professor Antônio, ele também dá esses cursos em algumas até em company, dentro de alguns motéis. E tem algumas instituições, como o Senai, Senac, que também tem esses cursos. Então, existe hoje, se a gente comparar no passado com hoje, existe como capacitar os colaboradores. O professor até fez uma colocação ali do futuro dos motéis, né, Roberto? Quando eu escrevi meu livro ano passado, já faz 1 ano e 4 meses, eu deixei lá umas linhas, acho que umas 5 páginas, sobre o futuro dos motéis, que é a visão que eu tenho aí há alguns anos do que será a motelaria. E talvez a pandemia possa até acelerar isso, que é essa questão de que motel, ele é uma qualidade de vida de casais. Então, é um negócio fundamental na estrutura familiar, do meu ponto de vista, tá? A minha visão. E o que acontece? Ele funciona muito bem, inclusive ele tem um ciclo de vida do cliente muito grande, porque o cliente ele começa ali no início, ali 18, 22 anos, ele começa a frequentar o motel, depois ele casa, ele leva a mulher para frequentar o motel, vai ficando, tem filho, ele frequenta o motel. Eu tenho filho pequeno, tu também tem, né, Roberto? Tem, 2. E eu levo a minha esposa no motel. Então, assim, e depois tu vai ficando mais velho também, como alternativas de sair da rotina. Então, é muito legal. Esse a qualidade de vida, eu acho que é a palavra ideal para associar também o pessoal lá o presidente da Bemotéis, o Felipe, ele usa também o termo do resort urbano, né? Que eles usam no Rush. Também é exatamente isso. Nós no Drops a gente fala que é um oásis no meio da cidade, né? Então, eu vejo isso. Essa é a minha visão do futuro da motelaria. Lembrando que o pessoal pode jogar pergunta aí no feed aqui, que nós estamos prontos para responder. É isso aí. Eu só vou fazer mais um parênteses em relação à capacitação aí, Vinícius.
Na época que eu fui gestor de motel, até vou responder uma pergunta que eu vi ali, porque eu não sou mais gestor de motel, né? Ah, é Bom, direcionado. exatamente. Em relação a esse ponto, fiz faculdade de sistema de informação, né? Então eu sou formado em sistema de gestão para TI, na parte de TI, né? Sistema de informação. Só que eu acabei trabalhando em motel e acabei seguindo um negócio, entendeu? E chegou um momento que o moteleiro que eu geria o motel não queria mais investir. Então não adiantava eu estar mais estando lá dentro, eu seria mais uma despesa na operação. Eu estava gerindo, mas não tinha evolução. Já pensou, vou dar um exemplo. Você está trabalhando no motel, teu pai, você quer investir, teu pai não quer investir, você está dando murro em ponto de faca, não está indo para frente. O que tu faz, Vinícius? Vai procurar outro negócio. E eu já tinha um negócio montado. Eu já tinha criado um software de gestão para motel. E aí eu disse, não, agora é a minha vez. Eu vou para fora. Eu vou buscar o meu objetivo. Eu vou trazer o conhecimento da motelaria para fora. E é isso que eu estou fazendo. Trouxe um software de gestão altamente tecnológico. Trouxe também agora conhecimento com live, com conteúdo, com e-books para a gestão de conteúdo, né? Então esse é meu trabalho, ajudar a motelaria a fazer a virada de chave. Essa é a peça importante. E o ponto que eu queria falar de capacitação é que existem alguns locais do Brasil que têm os sindicatos patronais. E muitas motéis pagam o sindicato patronal na sua cidade. E podem cobrar do sindicato patronal os cursos de capacitação. Eu, na minha época que eu fazia parte da gestão, eu cobrei do patronal esse tipo de trabalho e ajudei a eles a montar um cronograma de treinamento. Por que não você, moteleiro, fazer parte disso? De um cronograma de treinamento para potencializar o seu negócio, entendeu? Para ajudar o treinamento. Você pode ajudar e direcionar. Por que não, né, Vinícius, fazer a diferença, né? Esse do treinamento, até a gente fez... Acho que tu assistiu segunda-feira, a gente fez uma live espetacular, né? Eu convidei a minha sócia, a Raquel. Falei isso da tua live ontem. Ela que cuida da parte da gestão de pessoas e serviços, né? Dos motéis que a gente atua. E ela trouxe essa questão do calendário de capacitação, né? E a importância que tem isso, né? É extremamente importante. Agora, já que o Patrick abriu aí, o Patrick é um grande moteleiro do sul do Brasil, um dos maiores, inclusive. Conheço ele. Parceiraço nosso aí. Da Rede Paradiso, grande amigo. E o Patrick fez uma pergunta que eu sei que preocupa ele há muito tempo. Eu conheço o Patrick há mais de 10 anos, Roberto. Eu conheço ele veio aqui em Blumenau, conhecer um dos meus clientes aqui, o Eduardo do Love. Veio aqui, fizemos um tour aí pela motelaria, foi muito bacana aí. E a gente tava conversando antes de eu vir para cá, para lá, para o escritório, tava conversando com ele por telefone e tal, e ele falou que ia preparar umas perguntas bem generosas pra gente aí. Ele tem uma preocupação muito grande em relação a essa questão do comportamento sexual, né? E assim, um ponto que eu fico, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo em relação a isso, claro, se a gente tiver uma doença sexualmente transmissível muito pior do que a AIDS, talvez, ainda mais depois da pandemia, é algo que talvez... Eu até menciono isso no livro, boto uma observação, tem um parágrafo sobre isso, de uma doença. Mas o que eu vejo do movimento sexual foi algo que me deixou muito tranquilo, foi ano passado, quando eu conversei com o Rodolfo do Guia do Motéis, e ele me passou que em torno de 25% da base do guia, tá? O Guia do Motéis é a maior plataforma de clientes, usuários de motéis do Brasil. Então a gente está falando de milhões de pessoas que são cadastradas. Em torno de 25% de quem emite os cupons lá, hoje é cupom digital, estão na faixa dos 18 aos 24 anos. E essa é uma faixa muito interessante, até existe uma empresa em Porto Alegre, uma empresa de marketing, uma empresa muito forte chamada Box 1824. E essa empresa, ela até que desenhou o novo Uno lá atrás, ela faz estudos de mercado e ela tem um conceito que ela diz que essa faixa etária, normalmente, dita aquilo que as faixas subsequentes vão acabar usando depois, entendeu? Então, seria como tem um termo, os early adopters, né? Aqueles que começam a usar os serviços antecipadamente.
E o que me chamou a atenção é que se tem essa base de clientes com 18 anos, tá? Começando a usar motéis, a gente garante, tu vê, eu tenho 40 e frequento motel, então eu estou garantindo pelo menos 20 anos que aquele jovem possa vir frequentar o meu estabelecimento se ele enxergar o motel com essa linha da qualidade de vida que a gente está falando. Se ele enxergar o motel, se nós moteleiros conseguirmos fazer com que os nossos motéis sejam efetivamente esses mini resorts urbanos, esses oásis no meio da cidade. E aí, a minha opinião é que sim, a gente tem um futuro muito promissor e garantido, salvo intempéries grandes que podem acontecer, mas eu acredito que a gente tem, assim, pelo menos os próximos 20 anos, né? Na linha da resposta do Patrick. O que tu vê sobre isso, Roberto? Eu penso que o motel já existe desde o tempo do meu pai, enfim, há muito tempo, né? A motelaria já existe, já ganhou muito dinheiro e é algo que as pessoas, elas querem algo diferente. Então, se nós irmos para essa linha de uma experiência do casal, sempre vai existir motel. A evolução vai ser constante. Porque se for pensar na linha sexo, na linha de fazer o ato sexual, as pessoas não vão para motel. As pessoas ficam em casa. As pessoas vão para o motel para fazer algo diferente, para ter um momento a dois, uma intimidade, para sair fora vamos pensar assim, sair fora da realidade, entendeu? Ter um momento de uma hidromassagem, de uma gastronomia, de ter uma piscina exclusiva, algo que ele não possa proporcionar na sua residência. Então eu penso que a motelaria vai continuar existindo sim, porque como o próprio Rodolfo colocou, e você acabou de citar, 20 anos é um tempo muito grande, mas também as pessoas acabam proporcionando mais experiências e querendo frequentar mais. Aí é o ponto que eu falo da fidelização dos clientes. Se você aumentar a fidelização, as pessoas não vão frequentar só 20 anos, elas vão frequentar muito mais tempo. E aí vão acabar, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, tenho 2 meninos, eu vou acabar dizendo para o meu filho, vai para o motel, aproveite o momento com a tua namorada, vai se divertir, tenha um momento a dois, entendeu? É o momento os próprios moteleiros também provocar isso na geração. Só que tem muito a ver a forma que você se comunica com o teu público. Essa é a peça-chave. Que tipo de publicação, de comunicação você vai estar construindo no andar dos anos? Esse é o ponto que eu vejo que a motelaria é a chave dele continuar existindo. O tipo de comunicação que ele vai se atuar. E isso, Roberto, que tu falou, tem uma coisa que é interessante, sabe? Nas cidades, às vezes tem cidades pequenas que a gente atua, que é como se fosse um mini laboratório, né? Então, às vezes a gente pega um motel, ele era lá da velha motelaria, já vamos falar um pouquinho desse conceito também, né? Ele era da velha motelaria, tava lá patinando, ainda pagava as contas, sobrava um pouquinho, aquilo que tu falou logo no início, o moteleiro estava acomodado, mas ele começou a ficar meio preocupado, porque daqui a pouco caiu um pouco as entradas, o público da cidade, ele não olhava, ele pensava, olhava pro motel, não, claro, uma espelunca é só para traição e não vai. Aí, daqui a pouco, esse moteleiro pega e começa a mudar. Ele começa a mudar. E a visão das pessoas na cidade muda, que é exatamente como você falou, a visão das pessoas na cidade muda em relação ao empreendimento motel. Então eles começam a enxergar, isso que a gente está falando aqui, que está, por enquanto, numa ótica de moteleiros, né? Começa a enxergar essa questão da qualidade de vida. E o que tem acontecido? Isso que acontece nessa cidadezinha pequena, está acontecendo em outra cidade, em outra cidade, em outra cidade, em outra cidade, e está se espalhando. Está se espalhando. E é por isso também um dos grandes focos do meu trabalho, foi por isso que eu comecei a fazer isso, de divulgar, justamente porque um dos objetivos é aumentar a base de clientes, porque a gente tem umas pessoas que simplesmente deixaram de frequentar motel. E como tu falou ali no início, eu viajo e conheço vários motéis e às vezes dá pena, eu não me hospedaria nem para dormir em alguns lugares. Então,
Esse tipo de lugar, realmente, ele acaba queimando o setor. Só que tem um outro detalhe aí muito legal. Esse movimento que eu até falava assim, hoje o pior concorrente que a gente tem é aquele motel ruim que ele queima o setor. Mas sabe o que está começando a acontecer, Roberto? Como está começando a melhorar os motéis, o que vai acabar acontecendo? Aquele motel ruim, ele vai sumir. Porque o cliente, ele vai ir no motel ruim e ele vai falar assim, eu não vou me hospedar nessa espelunca porque na minha cidade tem um motel melhor. Então eu vou lá para o outro motel. Questão de custo-benefício. E esse motel que antes queimava o setor, agora ele vai começar a queimar ele mesmo. Ele vai acabar se desaparecendo. Exatamente, é isso aí. Tá? Ele vai desaparecer porque ele não vai começar a ter clientes, não vai dar mais giro, e aí o público dele vai acabar fazendo o comparativo. Pegar um exemplo do Guia Go, é um marketplace. As pessoas fazem comparativo de imagem. Onde as pessoas pesquisam? Pesquisam na internet. Olha as avaliações do motel. E tem motéis que a avaliação é lá embaixo, é queimada. As pessoas falam, as pessoas não têm mais problema de dizer eu fui no motel, eu fui lá naquele motel X ou motel Y. As pessoas falam. E aí a parte mais importante é como você se comunica e como você mostra para o teu cliente a preocupação. Esses motéis que não estão evoluindo, eu digo, é a queda do asteroide. Você citou isso num artigo seu e eu volto a frisar. Eu tenho mais um e-book falando sobre esse assunto. Eles não vão estar preparados para a queda do asteroide. É a seleção natural, é a evolução. Ou você evolui junto, melhora o serviço, quebra o paradigma, ou você vai estar extinto. Exatamente. Não vai ter jeito. Essa frase aqui do Edu, lá do Plaza Motel de Votorantim, Sorocaba, essa eu vou pegar para mim, cara. A nova motelaria é o novo normal. Exato. Essa frase aqui ficou espetacular, Edu. É espetacular. O professor falou um negócio também, Roberto, que a gente falou ali, nós falamos um pouquinho de capacitação, que o moteleiro, aí ele investe muito na obra, na construção, na reforma, né? E aí ele não investe em treinamento, em capacitação, em padronização, em protocolo. Às vezes, agora eu vou puxar a brasa pro teu assado, ele não investe, ele acha caro, às vezes, a mensalidade de um sistema, cara. Exatamente. A gente conversou nisso num dia, sendo que se tu comparar em relação a setores, o que representa isso no custo do empreendimento e a importância que tem para o empreendimento é muito baixo. É a mesma coisa. Baixíssimo. Investir numa capacitação, investir numa consultoria, investir num treinamento, investir num sistema adequado que te mostre os números, que seja rápido. Cara, isso é a base, é o feijão e arroz. Compara isso em custo com tu construir um motel de 2.000 metros quadrados. Um motel Exatamente. de 1.500 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, a gente está falando aí em no mínimo 2 milhões de reais sem o terreno. Pois é um caminhão de dinheiro e chega ao final, ele joga, ele investe muito dinheiro e aí no final de você ter informações de análise, informações para você melhorar o teu trabalho, que vão te dar a base, ou seja, o espelho do teu negócio, é o que você vai colocar lá dentro. Ele não investe em capacitação, ele não investe em um software especialista, começa a colocar um monte de porcaria no mercado e aí vai lá e quer jogar o teu trabalho por água abaixo. Eu estava falando com uma moteleira hoje. Quando eu coloco o meu trabalho em jogo, eu coloco a minha experiência, o meu know-how à disposição. Não é puxando para o meu lado ou fazendo merchan, não. Eu coloco o meu diferencial. E quanto custa o meu conhecimento? 14 anos de motelaria. Quanto custa o teu conhecimento quando você faz a tua consultoria? É o teu conhecimento lá dentro. Quanto tempo de trabalho, quanto tempo virando noite em motel, cuidando portaria, cuidando de todo o processo de gestão, cuidando da evolução do teu negócio. Isso é muito importante. É esse o ponto X da questão. O ponto-chave é saber valorizar quem vai te agregar resultado para o teu negócio. A capacitação, a base da operação do teu motel. Isso
é o preocupante também. Porque ele acha que, não, eu não preciso capacitar, eu não preciso contratar gente que vai fazer um trabalho decente. Ele vai contratar pessoas que, a Maria ali, a auxiliar, que nunca trabalhou em motel, ou não vai dar um treinamento para ela, ou já pega ela, ó, tá aqui o motel, tá aqui a vassoura, o pano e o rodo, te vira. Não é assim. Aí você vai lá cobrar dela, despeja um caminhão depois, que nem a tua irmã falou na live segunda-feira, despeja um caminhão de cimento em cima da mulher, e daí você quer que ela faça o quê? Ela não vai saber como funciona o processo. É a mesma coisa, sistema. E aí, vamos puxar aquilo que o Edu falou da nova motelaria, né? Eu tô pensando em tirar esse nova da frente daqui a pouco e deixar só a motelaria e chamar a velha de velha motelaria. E a nova vai ser a motelaria, né? Daqui a pouco vai virar isso. Mas olha só, quando eu falo na nova motelaria, eu criei esse termo no meio da pandemia, né? Eu falo em 4 pilares, né? Um dos pilares, que é aquilo que a gente falou no início, da mentalidade do moteleiro. Então, a pessoa tem que ter a visão de que precisa melhorar o motel, então, porque não adianta, se ele não tiver essa visão, ele não aceitar que tem que mudar, a gente não consegue, tu já deve ter passado por isso. De tipo, o moteleiro cabeça dura, não preciso desse sistema. Não, eu resolvo muito no papel e caneta. Aí, continua assim, o teu sócio vai ser muito bacana. Exatamente. Então, primeira mentalidade. Se o cara não tiver a mentalidade, não dá. Só que ele tem a mentalidade, mas ele precisa ter os números. Então, se ele não tiver acesso aos números do motel, não dá. Ele não consegue tomar decisão. Ele vai tomar decisão errada. Tanto que eu já fiz, Roberto, e mais de uma. Já devo ter feito umas 5 ou 6 consultorias para motéis que não tinham sistema. Então, uma das primeiras coisas que a gente falava era, bom, a partir de agora, tu precisa colocar um sistema, ou motéis que tinham sistemas muito ruins que não conseguia passar os indicadores. Eu falava, então, investe no sistema, depois que a gente tiver 1 ou 2 meses de relatórios, a gente vai poder analisar os relatórios, porque isso é outra coisa importante, saber ler os indicadores e tomar decisão. Porque senão é que nem tu ir para uma guerra com os olhos fechados, tu não sabe, tu não enxerga nada. Se tu não tiver, e isso é a importância do sistema. É muito legal, por exemplo, tipo, olha como a coisa evoluiu. Ontem era dia 1º. Então, se tu tem um sistema bom, tu sabe, no dia 1º, à meia-noite, tu já sabe o teu fechamento do mês. Exatamente, ou seja, quanto eu bato na tecla da galera total. Quanto vale o teu tempo? O tempo é o mais caro que existe no motel, é o do gestor, é o do proprietário. Ele não avalia o seu tempo, ele vai lá, é planilha de Excel, ele vai lá com um monte de papelzinho, tem que transportar as informações do sistema atual ou anotar tudo em planilha de controle, que não agrega resultado. Retrabalho, é perca de tempo. Se você está preso na operação, como tu faz a gestão? Exatamente, né? Exatamente. Não dá. E outra, eu falo, só complementando, tem muito software ainda no mercado que não passa de um arroz com feijão, que não evolui. Eu falei hoje com o moteleiro de Santa Bárbara do Oeste, tem um software lá que não moderniza. O cara não consegue ter no celular, no cara viajando, não consegue saber o status atual do motel dele. Como é que ele vai ter resultado? Perguntei para ele, você sabe o que é RevPAR? O que é isso? Você tem o ticket médio da suíte do teu motel? Não tem. Qual é o ticket médio da categoria do teu motel? Não sei. Eu pego cada moteleiro com algumas perguntas, eu derrubo o cara, eu desarmo ele com um relatório. Ticket médio, quanto é a taxa de lucratividade das tuas suítes? Você saberia me dizer? Não sei. E é a base, cara. E tem muito moteleiro que tem sistema. É outra falha do moteleiro ter sistema, estar acomodado e não saber o que fazer com as informações. Aí entra aquilo que a gente falou do conhecimento, né? Aí entra a questão do conhecimento, de buscar conhecimento, de ir atrás e buscar, investir em conhecimento. Isso não tem preço, como tu falou. Exatamente. Eu sei, Roberto, eu sei que tu acompanha, eu sei quanto custa a minha hora de trabalho. E isso é algo que eu comecei a contabilizar há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, inclusive para te poder priorizar aquilo que tu vai fazer. Porque assim, ó, essa é a hora mais cara, entendeu? A tua hora de trabalho. Quanto que tu consegue gerar? Então,
aquilo que tu tá fazendo, se tu conseguir ganhar tempo, tempo é o maior ativo que existe. Vale mais que dinheiro, tempo, Roberto. Vale mais que dinheiro. Com certeza. Tempo a gente não consegue comprar, cara. Então, não volta atrás. Exato. Não volta, o tempo não para. O tempo não volta atrás. E assim, ó, se tu não puder... Eu já vi isso, que nem tu falou ali, o fechamento. Eu já vi gente pegando daqui a pouco no papel, somando todos os dias. Cara, quanto tempo demora isso? Quanto custa esse tempo? Tempo é muito dinheiro, mas assim, ó, quanto custa o tempo? Então, isso não tem preço. Ainda mais se a pessoa puder. Então, que nem quem tá nos assistindo aqui, não tem preço esse compartilhamento de conhecimento, entendeu? Isso não tem preço, porque junta a minha experiência com a tua e mais com quem está participando. Então, esse tempo de conhecimento é muito valioso. As pessoas têm que realmente aproveitar. Nós falamos dos pilares da nova motelaria. Então, a mentalidade, os indicadores. Depois, uma das coisas é a arquitetura. Aí o pessoal fica só pensando em arquitetura. Ah, porque arquitetura, tem que reformar. Claro que tem que ter uma arquitetura. Mas o outro pilar é o serviço, cara. É o serviço. Exato. Então, tu não consegue ter um motel bom, um motel da nova motelaria, se tu tiver um serviço ruim. Que foi exatamente o tema da tua live de ontem, que foi o tema da live que nós fizemos segunda, eu e a Raquel. Serviço, cara, é a base do negócio. É a base. É a base. E aí entra de novo a questão de tu ter controles e métodos para te poder acompanhar o desempenho da tua equipe. Exatamente. Não adianta, um exemplo, nós contratamos um pedreiro ou um pintor, se ele não faz um serviço bem feito, o que acontece? Você não contrata mais. O cara não veio para fazer serviço para você. Ou uma funcionária que não fez um serviço adequado, você não contrata mais. É a mesma coisa motel, o cara está contratando um serviço de qualidade, ele está pagando, então ele quer pelo menos que o apartamento que ele está locando no teu motel esteja qualificado, esteja organizado, e se não tiver, ele vai reclamar, não vai voltar, e aí você queimou o teu negócio. Exatamente. Né? É um dos pilares muito fortes da motelaria. Eu prego muito a nova motelaria, a padronização, a organização e tirar, o foco principal que o meu trabalho é tirar o moteleiro da operação. Tem muito moteleiro preso à operação. O cara tá lá com uma viseira assim, ó, preocupado na recepção se vão estar roubando ele. Não dá, gente. Você não consegue analisar números, não consegue pensar estrategicamente no teu negócio. Você é o cara que está lá na frente puxando a galera. Se você não está tomando o teu tempo, melhorando o teu processo, colocando um software adequado, tendo conhecimento, tirando o teu tempo para pensar em como melhorar o teu negócio, não vai adiantar. Você não vai evoluir o teu processo e você não sabe qual é o rumo da pedra que tu vai atirar. Aí, né, eu faço uma analogia com o navio, né? Com o capitão do navio. Então, tu imagina, quem está à frente do negócio é o capitão do navio, tá? Então, assim, se pensa o capitão do navio saindo lá, né? Largando o leme, deixando lá o leme e indo lá na caldeira colocar lenha pro navio poder andar. Para que lado que vai o navio, Roberto? Não tem. Não vai. A mesma coisa. É a mesma coisa. Essa aqui eu ouvi de um grande profissional, um grande consultor, muito grande. Eu contrato também consultorias, Roberto, né? Tá certo? Eu invisto muito em capacitação, tanto nossa, minha, como também da nossa equipe. E uma vez um me falou assim, tu imagina um piloto de avião servindo cafezinho. Então, tipo assim, imagina tu tá lá, sentado na tua poltrona no avião e vem vindo o piloto empurrando aquele carrinho. Quem é que tá lá no pilotando? Tá no piloto automático. Não, para aí, mas não vai piloto automático. Pois é, não tá programado. Você tá lá preso na operação, cuidando. A gente sabe que o motoreiro tem que cuidar da operação, mas ele tem que ter padronização para poder fiscalizar o teu negócio. A Raquel, quando ela vai auditar um motel, ela vai lá verificar os padrões. Ela vai auditar o processo.
Vai ver se está sendo feito corretamente, chamar o gerente, botar os pontos nos is, senão não vai funcionar. Se ela ficar lá dizendo para a Maria como ela limpou o apartamento, ou para o João lá na recepção como ele tem que cuidar do atendimento, não dá. Imagina ainda mais ficar preso lá na recepção contando dinheiro para ver se está tudo certo. Não dá. Nós aumentamos... É nítido, quando a gente coloca o nosso processo no motel, é nítido quanto aumenta o faturamento do negócio. A gente para e pensa, o moteleiro fica até surpreso. Como é que nasceu o dinheiro no meu motel? Aí tem duas coisas, né? Uma, às vezes, é a questão de que não está enxergando algumas ações por estar muito dentro do operacional. E a segunda, a falta... Isso também é uma coisa, Roberto, que o pessoal se engana muito, né? Não é porque tu tá à frente do navio, e vamos usar a analogia de novo. Pensa lá no barco ou no avião. O que tem na frente? Quem já viu uma cabine de um avião? Quantos relógios, quantos controles tem lá na frente do piloto, do comandante? Tá cheio? Milhares! Então, assim, ó, por mais que ele não tá lá, no carrinho, por exemplo, vamos pensar nessa, ele tá olhando, ele sabe tudo que acontece no avião. Uhum. E esse é o papel do dono do motel. Não é, agora eu montei minha equipe, eu vou ficar no estratégico e vou ficar na praia tomando caipirinha. Não. Não dá. Aí tu quebra também. Quebra também. Eu já vi muita empresa que os donos estavam gerindo e afundou. Nós damos exemplo aqui em Blumenau, a Teca. A Teca aqui está afundada. E é gerida pelos proprietários do motel. Quando o patriarca saiu e entrou os filhos, afundou. Porque eles não sabiam a direção do negócio. Não funciona. Né? Eu até escrevi um e-book sobre esse assunto. Tá lá, galera, conhecimento tá todo aberto. No nosso blog, lá no canal. Se você não tiver e quiser esse material, manda direct pra gente. Tá lá à disposição para te ajudar. Não quer dizer que você não tá na frente da operação, que o teu negócio vai afundar. E se você estiver na frente da operação e não souber dirigir, também vai afundar. E outra coisa que surge aí também, Roberto, é o mapa, né? O caminho que tem que ser seguido. E esse hoje é o trabalho que eu mais faço, tanto nas consultoria, mentoria, imersão. Esse é o meu objetivo. Porque, assim, o meu tempo cada vez tem se tornado mais escasso, porque a gente tem uma rede, né? Então, o meu trabalho número 1 é sempre seguir com a nossa rede para dar expansão, e graças a Deus a gente está conseguindo expandir muito bem. Que bom, isso aí, show de bola. E eu tenho uma outra parte, que é uma parte pequena, que é dar essas consultorias. Mas o meu objetivo não é ficar carregando o moteleiro nas minhas costas sempre. Não é ficar pescando pro moteleiro. Então, qual que é o trabalho? Mostrar um mapa. Então, vamos pega um motel 2 anos, 1 ano, ele vai fazer isso, é por aí que vai. Mas a ideia é ensinar a pescar, para que o próprio moteleiro seja o próprio piloto do seu avião. Exatamente. A consultoria, ela entra, tu alinha, organiza as coisas e fala, o caminho é por aqui. Agora tu já aprendeu e tu segue. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, que eu quero realmente que vários moteleiros possam seguir e avançar, que é um trabalho muito similar que tu faz também, né? Exatamente, a gente cuida desse processo também. Só que não adianta, eu chamo a atenção de vários motéis, quando eu vou, clientes meus, que eles vão lá, colocam o meu sistema, tá, e agora? O que eu faço? Falei, gente, você tem que analisar mês a mês, colocar meta. Agora você vai cuidar que agora você tem algo que vai garantir a tua operação, agora é fiscalizar e mudar o teu míssil para o outro lado. Vai lá e, agora eu tirei o meu foco da operação, está garantido o negócio. Ok, vou fiscalizar esse cara, vou analisar os indicadores e agora vou apontar o meu míssil para o outro lado. Eu vou lá cuidar do meu outro processo, da limpeza, da higienização, vou cuidar do processo da lavanderia, ver se está ok, vou criar uma pesquisa de satisfação, vou ver o que o meu cliente quer de melhoria. Muito moteleiro, que nós estávamos falando antes, Vinícius, eu vou reformar essa suíte nesse tema. Será que vai dar certo? O que o teu cliente quer realmente? Que tipo de conforto ele quer no teu motel? Que tipo de experiência ele está buscando no teu motel?
Isso eu fiz uma live com o James, do Motel Kalahari, e ele faz muito isso. Foi muito top a live, entendeu? Ele faz isso, eu achei fenomenal. Perguntar para o teu cliente o que ele quer é muito importante. Ele é o nível do teu negócio. Duas coisas agora, tu vê como a gente tira insight, né? Uma coisa que tu falou agora dos indicadores, que eu me lembrei, que graças a Deus hoje tem bastante moteleiro que faz, mas tem muito moteleiro que sei que não faz, que é fechamento do mês. Então, assim, encerrou o mês de agosto. Então, poder sentar ali naquele dia, porque às vezes também se envolve muita coisa, mas pelo menos, né, olhar, sentar lá nos relatórios do sistema e olhar, opa, como é que fechou o meu agosto? Como é que foi meu ticket médio? Como é que foi meu heavy par? Como é que está essa categoria de suíte? Como é que está a venda de produtos? Qual é o percentual? Como é que está a questão das despesas? Analisar criticamente os números todo início de mês. Isso é um hábito que a gente faz há muito tempo. Então, isso é uma coisa que já fica a dica aí para quem não faz isso. Ou daqui a pouco olha só o faturamento e o número de carro. Ah, meu motel faturou 100, fez 1.000 carros. Ou não, faturou 200, fez 1.500 carros. Não, aprofunda no número. Faz um comparativo com o mês anterior, ou o que eu gosto mesmo de fazer, com o mês do período anterior. Então, eu comparar agosto de 2020 com agosto de 2019. Comparar quanto que eu gastava de energia e gás lá em agosto de 2019 e quanto que eu gastei em agosto de 2020. Quanto representava o meu custo de energia por ocupação em agosto de 2019 e quanto representa em agosto de 2020. E assim sucessivamente, fazer essa análise crítica. O segundo ponto que tu falou agora sobre reforma, de falar com o cliente, do moteleiro tirar da cabeça lá uma ideia que a gente começou falando do Topogana. Tem muito moteleiro, Roberto, que faz o motel para si mesmo. Exato, ou contrata o arquiteto da cidade, não é especialista, né? Ele não faz para o cliente, ele acha que a reforma do quarto é para ele mesmo. Ele daqui a pouco investe um monte num negócio que para o cliente é irrelevante. Não dá. É irrelevante. Ele bota dinheiro numa coisa, às vezes, dentro da suíte que para o cliente não serve para nada. Exatamente. Porque ele acha legal. Sim, ou ele cria uma suíte que essa suíte não loca. Porque lá o cliente não gostou da cor, ou não gostou de um atrativo da suíte, enfiou um X erótico, ou enfiou uma cadeira lá totalmente alucinógena lá, entendeu? A cor não chama atenção, entendesse? A suíte não agrega valor. E é isso que ele jogou o quê? Um caminhão de dinheiro fora. Por quê? Porque ele não fez a pesquisa. Né? O que o cliente está buscando de entretenimento no motel? Perguntar para o cliente é de suma importância. Senão você não vai para frente. Uma das formas é essa. A outra forma entra na questão da capacitação, né? E os benchmarking. Olhar aquilo que dá certo em alguns lugares, mas aí tem um outro cuidado, né? Um outro cuidado. Tu sabe que a gente tem uma marca de alto padrão que é o Zaya lá em Floripa. E o Zaya é um motel conceito, é um dos melhores motéis do Brasil. Posso falar isso que não sou eu que falo, né? São os clientes. E inclusive tem lá, o segundo motel a ter o selo do Safeguard lá da Burial Veritas, além do Lush em São Paulo. Espero que tenham mais motéis, né? Certificados. Pois é, tem que ter mais. Não pode parar por isso. Quanto mais motel certificado, melhor é o serviço. Melhor para todo mundo. E, inclusive, tem uma parceria do Burial Veritas com a B Motéis. Então, quem é sócio da B Motéis, que ainda não se associou, né, se associe, paga lá, acho que é R$700 para o ano inteiro, tá? Divide em 12 vezes. E ainda tem a chance aí de contratar o Burial Veritas com um valor mais baixo. Só que lembra, tem um protocolo. Então, tu só consegue o selo se tu tiver o protocolo. Mas o que eu ia falar é assim, o pessoal pega o conceito do Zaya e acha que aquilo cabe em qualquer lugar. Então o cara fala assim, na minha cidade aqui eu acho que cabe um motel que nem o Zaya, ou uma suíte que aquela fala, cara, quando a gente opta por fazer um investimento em qualquer motel que a gente atua, é feito um estudo de viabilidade que nós mesmos fazemos.
A gente faz isso desde 2012. Então, assim, não é porque deu certo lá que vai dar certo em outra cidade. Então, tem algumas coisas que podem ser implantadas no teu motel, mas tem outras que não. Não dá para indiscriminadamente achar que uma suíte de, por exemplo, 200 metros quadrados com piscina vai dar certo em Blumenau, por exemplo, que é onde tu tá, né? Então, isso tu pode aí voltar a gastar dinheiro. Por isso que eu volto a tocar na questão do conhecimento, de saber o que está fazendo. O moteleiro buscar conhecimento, aprimorar. Nunca foi tão fácil, Roberto, ter acesso a isso. Se a gente olhar verdade. 2 anos atrás. Então, assim, cara, hoje é muito fácil, é muito fácil. E eu considero, tá? Eu considero ainda muito acessível financeiramente esse conhecimento da motelaria. Acho muito acessível por tudo que tu consegue ter de resultado. Exatamente, Vinícius. Hoje você faz live toda semana, eu tenho minhas lives, estão todas abertas no YouTube. Tá lá, gente. É só fazer. Eu falei na minha última live, se o moteleiro usar 10% de tudo que a gente fala entre eu e você para mudar o motel, cara, ele está ganhando dinheiro. E vai ganhar muito dinheiro. Mas se ele fizer apenas 10%. Imagina se fizer 100%. Outro ponto, estudo de viabilidade da suíte é de extrema importância. Vou dar um exemplo de um dos motéis que a gente atua, que é do Edu ali, do Love, né? Grande Produtos que moteleiro. o cara é fenomenal, o cara é um parceiraço nosso. Alguns produtos que ele coloca no motel de Joinville, por exemplo, não funcionam em Caxias. Muita coisa dá para replicar de uma rede para outra, de um tipo de motel para outro, quando você atua com rede. Mas você tem que avaliar, ver se aquele produto está correto, se aquele produto tem a rentabilidade. E a mesma coisa se vale para a suíte. Aquela suíte vai trazer a demanda esperada? Aquela suíte está trazendo o retorno que você almeja, fazendo esse tipo de investimento? Então você tem que avaliar, ver se fazer um teste AB de suíte. Faça teste AB, é muito barato fazer teste AB. E vem a dica agora, dica do Baca, né, Vinícius? Vou usar o merchan aí. Use as redes sociais. Por que não fazer uma enquete nas redes sociais de um projeto A e um projeto B e ver o que a galera fala? Você já fez isso nos teus motéis, Vinícius? Fazer Não, teste gente, AB de... Não, Nunca fez? não, agora eu vou contar como é que eu faço para definir suíte, então. Vou dar aqui. Agora que tá acabando já a live, hein, Roberto? Tem mais 8 Pois é, minutos cara. só. Nós temos que fazer aí um webinar, esse tempo tá muito curto. Olha só, o melhor indicador para calcular a viabilidade de suíte é o RevPAR, tá? Eu fiz uma live só, que eu falei só sobre RevPAR. Aquela live foi espetacular. Quem viu aquele negócio, aquela live, cara, ali tinha conhecimento gigantesco, assim, ó. Só aquilo ali tu consegue tomar o rumo para muita decisão de investimento, porque o RevPAR é o componente mais importante na análise de viabilidade do motel, porque ele leva em conta não só o ticket médio, mas também a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é o grande pulo do gato da motelaria, entendeu? É a taxa Exatamente. de ocupação, não é o ticket médio. Claro que a união dos dois é o cenário perfeito. Então, quando tu tem uma decisão de ampliar portfólio estrutural, portfólio de suíte, tu tem que começar analisando o RevPAR. Roberto, nós temos que dar mais eu vou dar uns recadinhos aqui, né? Ó, o professor disse que já vai terminar, mas a gente pode até tentar aí ver se o quanto é que o Instagram vai nos deixar aqui, mas normalmente ele cai numa hora, né? Exato. Ele é jaguara com a gente, ele não deixa a gente seguir para frente. O pessoal não vai mandar mais pergunta? Como é que vai ficar? Pois é, tô achando que o pessoal tá gostando do nosso bate-papo, da nossa aula da motelaria, tá muito legal aí. Essa aqui é boa, ó. Essa aqui é boa. O foco não pode ser casar, então o que você pensou que está traindo, mas que era uma boa suíte e um bom serviço. Essa aqui é melhor, porque agora, tu sabe, Roberto, que tá surgindo uma linha de motéis que estão com uma linha assim, tipo nova motelaria, mas estão fazendo uma comunicação que eles acham cool, porque eles estão focando na traição, tá?
Cara, coloca uma coisa na cabeça. Não é porque tu foca no relacionamento estável que tu vai deixar de atender o extraconjugal. Não é 8 nem 80. Não é um não elimina o outro. Até porque o cliente do extraconjugal, ele não vai deixar de ir no teu motel se tu tiver um quarto adequado, um serviço impecável. Para esse cliente, qual que é o apelo mais importante? Discrição, praticidade, preço em muitos casos. Agora, uma coisa não elimina a outra. Agora, tu acredita, Roberto, que tu precisa fazer divulgação no Facebook para o cara que vai trair? Tu acha que o cara que vai trair vai ver a publicação no Facebook para escolher o motel? O cara não faz isso, o cara vai olhar, sinceramente, eu vou falar bem o português para os moteleiros aqui. O cara que vai trair, ele está pensando em duas coisas. O motel mais perto, o motel mais em conta, porque ele tem 1 hora. Mentira ou verdade? É isso aí. Então, cara, parece que quando a gente fala assim, é a nova motelaria só casais, parece que tu tá eliminando esse público. Não tá. Eu já fiz, acho que mais de 100 lives, tá? Eu escrevi mais o livro, sei lá quantos artigos. Eu nunca falei, e eu jamais ia ser hipócrita de falar isso, que não é para atender o extraconjugal. O que eu sempre disse, isso é a base do marketing, tu sempre foca no público-alvo que tu mais atende. É óbvio. Então, se tu tem 60, 70, nós temos casos de 80%, às vezes, de casais com relacionamento estável, é aqui que tu tem que focar. Mas tu não vai mandar embora essa conjugal. É óbvio que não. Tem como que não? Tu vai atender com a mesma qualidade, com o mesmo serviço, mas o teu direcionamento do negócio. Uma coisa não elimina a outra, pessoal. Não é 880. E é assim que tu vai ganhar dinheiro. Vou dar mais um exemplo. Públicos. Pode falar. Vou dar mais um exemplo aqui, Vinícius. O cara que sai com a esposa, relacionamento estável, ele gasta, independente se ele sai 1 ou 2 vezes por mês. Eu já vi gente gastar 600, 700, 800 reais numa noite, mas o cara estava com a esposa. O cara que sai com a amante, ou ele sai para traição, esse cara não gasta. Ele não consome no motel. Mais ou menos. Eu vou dar o meu tempo, tá? Eu tinha público, na realidade, no meu tempo de análise. Vamos botar uma média. Mas o cara, quando gasta com a esposa, o cara não vai gastar pouco. O cara não vai levar a mulher dele num motel ruim. O cara vai levar num motel bom. O cara vai num restaurante, vai comer uma comida boa. Mesmo que ele saia 1 vez no mês. Mas esse cara vai gastar. Lógico, tem perfis de público, tem algumas exceções aí. Tem exceções. Tem gente que tem dinheiro para gastar. Mas assim, se a gente pegar a média, motéis que atendem casais com relacionamento estável tendem a ter ticket médio maior, tá? Mais alto, exatamente, muito mais alto. Então é bem essa a questão. Então, normalmente o motel que atende casais com relacionamento estável, ele tem ticket médio maior. O que atende mais, tá? Porque a média, assim, eu já analisei bastante motel, tá? Então, assim, normalmente fica ali nos 68%, 70%. Essa é a faixa, tá? Mesmo aqueles motéis, o pessoal fala assim, não, meu motel não vai casar com relacionamento estável. A gente faz a pesquisa e bate lá 69%, 70%. Olha só, o Peter está falando aqui, o pessoal com extraconjugal só gasta a locação da suíte. A gente sabe, a gente está no dia a dia do motel, né? O Paulo da Alquimia aqui, nosso parceiro. Como fazer uma pergunta na pesquisa se o casal estável é ou não? Fazer básico? Sim, perguntar para ele. O seu relacionamento é estável? Sim ou não? Pergunta fechada. Pergunta fechada, sim, não. Ô Roberto, podemos abrir e começar de novo também. Por mim tá tudo certo, eu tenho tempo. Podemos abrir e começar de novo. Eu quero dar um recado. Só salva o vídeo. Vai demorar na história. A gente salva o vídeo e depois sobe de novo, galera. Eu tenho que dar o recado da imersão Zex, né? E existe um desconto para quem é parceiro aí do Infomotel. E existe um desconto também que não é cumulativo para quem é sócio da Bemotéis, tá? Tá. Beleza. Mas é um grande evento, cara, que a gente vai fazer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, tá?
Vamos chamar de novo, tá? Nós vamos chamar de novo. Não. Eu vou encerrar, vou salvar e vou abrir a live de novo. Combinado? Show de bola. Tamo junto. Tá. Vamos subir outra aí. Fazem as perguntas aí, pessoal. Fazem as perguntas. Anotem agora na caneta e quando voltar já larguem as perguntas. Vamos lá. Isso aí, caneta e papel na mão, galera. Vambora. Parte 2, pessoal. Parte 2 da nossa live de consultoria ao vivo. Voltamos. Vamos seguir aqui o que a gente estava falando. Eu vou chamar aí o Roberto de novo. Nós estávamos falando... Aí, ó, de novo, cara. Agora entrou pra história, né? Primeira vez, aí, cara, que eu fiz uma live dupla. Primeira vez. Olha aí, cara, quando a gente fala sobre o que a gente gosta, o tempo voa, cara. É algo que eu falo com muito gosto. Eu sou um cara que adora motelaria. Eu sou um cara que vive da motelaria, respiro motelaria todo dia e busco conhecimento dia após dia para ajudar outros moteleiros a continuar o caminho trilhando na direção correta. Perfeito, Roberto, perfeito. Nós estávamos falando do extraconjugal, né, que é uma coisa que o pessoal fica muito nervoso, tem gente que bate. Essa história, a gente começou a fazer pesquisa com o público, foi em 2011, eu acho, 2012, e a gente colocou lá na pesquisa de satisfação, colocava a pergunta assim, ó, qual o tipo de relacionamento? Aí o cliente marcava, solteiro, amante, namorado, casado, tá? Então, a partir dali, e eu vou te dizer, a partir daquela época que eu comecei a me surpreender com a resposta, porque eu também não achava. Quando eu e a Raquel juntos pegamos lá o Bangalô Motel em 2005 e transformamos naquela nossa nova motelaria, o nosso foco na época não era casais com relacionamento estável, porque a gente não sabia disso, Roberto. O nosso foco era o público feminino. E logo que a gente fez a reestruturação, ela na parte de serviços, e eu comecei a arrumar, o dinheiro era muito curto, o que a gente fez? A gente mudou a marca do motel, botou inclusive uma rosa, tinha uma rosa, assim, porque era para quê? Para identificar com as mulheres. A gente achava que, trazendo as mulheres para dentro do motel, a gente conseguiria aumentar a ocupação. E claro, foi que a gente acabou conseguindo fazer, mas depois a gente notou que ao chamar as mulheres, a gente acabou também trazendo os casais para dentro do motel e foi a primeira vez, sei lá, faz 8, 9 anos atrás, que eu vi essa questão dos casais com relacionamento estável. Eu vou te dizer que eu não dei muita atenção na época, embora a gente continuou com o direcionamento para o público feminino. Depois foi passando os anos, eu fui vendo que isso foi ficando forte. E aí teve a pesquisa da Hello Research, né, que o Rodolfo do Guia de Motéis encomendou, em 2017, onde saiu aquele dado que o pessoal ficou surpreso. Mas para aí, como é que é essa questão dos motéis atender 70% do público com relacionamento estável? Muita gente contestou. E nós já tínhamos subsídio de pesquisa grande, de anos, e não só de um motel, mas de vários. E aí que a gente viu, para aí, exatamente isso que a pesquisa dá, se repete na realidade. E às vezes a gente entra numa cidade que a gente não atuava, coloca lá um motel nosso, ou se não é nosso, às vezes até de uma consultoria, começa a fazer a pesquisa e pum! O pesquisa com o hóspede no motel acaba dando essa média de resultado, em alguns casos até maior. Então isso é algo muito importante, porque está ligado direto com aquilo que a gente estava falando ali no início, na outra live, sobre o futuro da motelaria. Porque eu não vejo, tá? Não vejo. Embora a gente possa atender 15%, 20% aí, talvez, do extraconjugal, eu não teria a segurança que eu tenho hoje investindo em motéis, dando minha vida para esse negócio, se a gente só dependesse do extraconjugal. Até porque o extraconjugal, ele tem uma visão pela sociedade negativa. E é muito difícil a gente conseguir dar um crescimento para um negócio que tem essa visão. Entendeu a minha lógica aí, Roberto?
Entendi, com certeza. O objetivo, a comunicação, o trabalho, o que você demonstra para o teu cliente é o que você tem de melhor. Você mostra para o relacionamento estável. Lógico, o cara vai vir para o extraconjugal, mas o teu objetivo principal é para o relacionamento estável. Por quê? Você está mostrando uma experiência. Entrando no ponto de a divulgação fazer voltado para a mulher, sinceramente, o meu pensamento é a mulher que decide. A mulher que tem o emocional mais abalado, então ela quer um momento mais íntimo, um momento mais de envolvimento. E o motel tem que ter essa pegada, fazer esse tipo de divulgação, mostrando o seu diferencial, mostrando a experiência. Porque a mulher vai dizer, não, eu vou no motel, mas eu quero ir naquele motel. Entendeu? É esse o pensamento que tem que ser feito. Criar o desejo. Nós, homens, quando vamos comprar uma roupa, nós também já imaginamos, tá saindo com aquela camiseta, com aquela camisa e tal. A mulher é a mesma coisa. Ela anda na vitrine, ela olha uma bolsa, uma bota, um vestido, ela já pensa, eu vou usar essa bota, com aquela bolsa, com aquele vestido, para aquele evento. Quando ela vai no motel, é a mesma coisa. Eu quero ir, mas é naquele motel. Então a tua divulgação é nesse segmento. Eu vejo muito motel fazendo trocadilho, fazendo piada, fazendo erros bárbaros em relação à divulgação. Tá? Não vou citar nomes de motel, mas eu sigo vários motéis no Instagram e vejo vários erros gravíssimos. Tenho clientes meus que me pedem, Roberto, por favor, entre em contato com aquele motel, ele está acabando com o nosso negócio, não dá certo. Falei, gente, eu não posso fazer isso. Se o moteleiro vir falar comigo, eu vou dar direção para ele, mas eu não posso ir lá e estar dizendo, cara, está fazendo coisa errada. O meu trabalho aqui é mostrar através das lives. Então, o teu trabalho, o meu também é dessa forma. Mostrar para o moteleiro que quer enxergar essa nova visão da motelaria. Entendeu? Exatamente. Então, esse é o meu pensamento. É focar a divulgação para a mulher, porque é ela que decide. É um pensamento correto. E essa isso o mercado acaba definindo, né, Roberto? Então, alguém falou na outra live, e a gente, acho que foi o Novelli, que começa a entrar para a seleção natural. Então, o próprio mercado, a partir de agora, deve começar a selecionar, ainda mais se tu tem um motel na cidade, daqui a pouco que está com outro perfil. E entra bem na pergunta que alguém fez aqui, acho que é o Diamante Motel, né? Exatamente, guerra de preço do concorrente, né? Esse é um tema legal, né? Cara, guerra de preço, tá? Primeira coisa, tem que entrar na base da história. Tem que entrar. Eu vou só fazer uma colocação que o Davi botou, mas existem homens que buscam melhor. Pessoal, vamos parar de pensar no Maquiavel, tá? Então, o que é Maquiavel? É 8 ou 80. Não, porque tu foca na mulher não quer dizer que o homem não pode selecionar um motel. Não é porque é preto, é branco. Pessoal, parem com esse pensamento. Foquem no casal, pronto, na experiência, na diferencial. Pode atingir o homem, pode atingir a mulher também. Exato. Uma coisa não elimina a outra. Mas vamos lá. É a guerra de preço, tá? A base da guerra de preço é o valor, tá? Então, quando tu fica vidrado no preço, tu tá morto, tá? E aí entra aquela história do valor. O que é o valor? O valor é aquilo que tu entrega para o cliente. Preço é quanto tu cobra. Presta atenção. Geração de valor. Geração de valor. Valor é aquilo que tu entrega. Preço é aquilo que tu cobra. Então, o meu concorrente baixou o preço. Ok, mas para aí. Ele baixou o preço. Mas quem gera mais valor para o cliente? É o teu motel ou é o motel do teu concorrente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o pessoal às vezes deixa de lado. Chega num momento, Roberto, que o preço é tão baixo, tá? Tão baixo, que esse valor, esse preço se torna irrelevante, tá? Então, às vezes o cara fala assim, não, eu tô falando de motéis aí já na linha bem econômica. Então, o meu quarto aqui custa R$39, tá? Que eu já considero um preço muito baixo.
E o do meu concorrente, ele baixou agora para R$ 35. Não é por esses R$ 4 que o cliente vai migrar. Se tu tiver mais, tu conseguir agregar mais valor do que ele por 34. Agora, se ele entra com 34 e ele gera muito mais valor que tu, aí sim tu começa a ficar preocupado. Porque a opção do cliente não vai ser por 39 ou por 34, mas sim por aquilo que tu entrega. Então, Exatamente. tira o foco. Claro que se tu tiver um mercado onde, por exemplo, tu cobra R$ 100 e tu tiver um motel que cobra R$ 60 e entrega mais valor que tu, ou um valor próximo daquilo que tu entrega, aí tu vai começar a ter problema. Exatamente. Tu tem um gap muito grande. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive ele está na live com a gente, o Paulo do Motel Alquimia, nosso parceiro. Ele, por incrível que pareça, eles têm um motel do lado dele, de vida e muro. De vida e muro. E em nenhum momento ele baixou o preço do motel dele. Pelo contrário, ele aumentou o preço, certo, do motel dele. Por quê? Porque ele começa a entregar mais valor, mais experiência, mais diferencial. Ele reforma o motel dele todo ano. Todo ano ele reforma 3, 4 suítes do motel dele. Ele não para de reformar. Conheço o Paulo há muito tempo. Então olha só o diferencial. E o motel que está do lado está afundando. Está brigando o preço. Está jogando o preço lá embaixo. Aí o que acontece muito com o moteleiro, começa a baixar preço, ele vai entrar num ciclo vicioso que não paga nem a operação dele. Em vez de ele estar vendendo suíte, ele está se enfiando dentro de um buraco. Porque ele não vai chegar um tempo, vai desgastar tanto o motel dele, que ele não vai ter dinheiro para reformar o motel. E aí ele está fora da jogada. É a evolução natural. É que o Novelli falou. A evolução natural vai acabar limitando esse motel e tirando ele da jogada. É simples. Ele não aguenta a operação. Ô Roberto, o Luiz Flávio ali, o Luiz tem um motel muito legal, tá? A gente faz um trabalho junto com ele na mentoria. Ele é do motel Dubai, em Belo Horizonte. Cara, a frase que ele colocou ali é espetacular. Motel não é commodity, tá? Então, é totalmente diferente. Por exemplo, quando tu vai num posto de gasolina abastecer, que o preço está estancado lá na frente. Se tu tiver uma bandeira forte no posto de gasolina, que tu vê que a estrutura dele é razoável, o que importa no posto de gasolina é o combustível. Então, se tu tiver qualidade de combustível igual, é o preço só que vale. Mas o motel não é commodity, não é gasolina. É prestação de serviço. Então não dá para ficar achando que preço é a base de tudo. Preço é um componente importante, sem sombra de dúvida. Não há uma estratégia de marketing, um portfólio de suíte que para de pé se não tiver uma estratégia de preço. Mas tu não pode achar que é a única saída do teu motel é preço, senão tu cava o buraco. Exatamente. O buraco que você cava é algo que talvez não te recupere mais como negócio. Tá? Ficar brigando o preço. Isso aconteceu aqui em Blumenau, tá, Vinícius? Os motéis começaram a brigar preço, de porta em porta. Eles estavam numa linha aí de 60 a 70 reais o preço da suíte mais base, entendeu? Aí começou uma briga de preço. Veio um motel e jogou lá embaixo o preço. Aí começou a levar toda a motelaria para baixo. Olha o grande problema disso. Começou a dar um problema de jogar preço para baixo, que muitos motéis estão patinando ainda. Estão tentando voltar. E aí entrou essa pandemia e deu a virada de chave de alguns motéis aqui em Blumenau. Chega de brigar por preço. Eu vou entregar valor. Vou cobrar o meu valor. Se você parar para pensar, em muitos motéis, inclusive um que nós fizemos consultoria, que é a diferença de quantidade de locações do ano passado para esse ano foi muito pequena. Foram lá 20, 30 quartos de diferença, mas o ticket médio foi muito mais alto, porque a entrega de valor foi mais concentrada, a venda foi maior e você aumentou o teu faturamento em 40%. E a diferença de 20 e 30 suítes, desde quando você conseguiria aumentar 40% do teu faturamento com uma diferença de 20 a 30 suítes? Não dá.
É a entrega de valor, é o quanto que tu cobra, é o diferencial do teu motel. O que que você vai diferenciar o teu motel do teu concorrente, em primeiro lugar, para você se destacar. Segundo, o moteleiro tem que entender, Vinícius, que ele não briga mais com o concorrente. Ele briga com a casa do cara. Entendeu? Com o cinema. O Lanche fez uma postagem muito bacana. Ele transformou uma suíte cinema lá. Eu achei fenomenal. Ele pegou um nicho de mercado muito top. Ele está oferecendo uma hospitalidade, está oferecendo um diferencial do motel que as pessoas não podem mais ter, que é o quê? Ir ao cinema. O teu motel ofereça uma gastronomia que não encontra no melhor restaurante da cidade. Pesquise motel, não na tua cidade, saia fora, vá para, por exemplo, São Paulo, grandes centros, vai pesquisar motel. O moteleiro, quando viaja, ele costuma fazer o quê? Se hospedar em hotel. Olha o grande erro, por que não conhecer mais motéis? Você, Vinícius, faz muita postagem de motéis da onde? Da China, São Paulo, que são grandes centros, que são o quê? Referências em motéis do amor. Em hotéis do amor, que eles chamam lá, né? Então é uma diferença muito grande. É um paradigma que tem que ser quebrado nessa linha, né? A Cíntia, que é de Campina Grande, do Shopping Motel. Conheço ela também. A Cíntia também, a gente faz um trabalho lá no motel dela, muito legal. E ela tá falando do mercado neonatal, né? Que é um mercado como Goiânia também, né? A gente pode citar o mercado de Goiânia. São mercados onde há muita concorrência dentro da motelaria. Fortaleza também. Fortaleza é a cidade hoje que tem o maior número de motéis proporcionalmente à população. Goiânia também tem um número gigantesco. Não só Goiânia, né? Como a Aparecida de Goiânia, que é a cidade do lado, que é onde acabam se localizando os motéis. Só que assim, mesmo nessas duas cidades, se a gente pegar Goiânia, ainda dá para citar o caso aqui do próprio Michel, né, que tem um motel Mont Blanc, que consegue fazer um bom trabalho. Então assim, mesmo ele estando rodeado lá, eu não sei quantos motéis tem em volta do motel dele, mas acho que tem mais de 30. Ele consegue se destacar. Por quê? Porque ele agrega um valor tão grande para os clientes que o preço, naquela guerra de preço desenfreada do mercado, lá tem motel por 18, 29 reais. Mesmo nessa situação, ele consegue ter sucesso, entendeu? Consegue ter um empreendimento que é viável, que dá lucro. Então, essa é a questão, Roberto. Não é o mercado que vai ditar o teu preço. Não é porque tu tá cheio de motéis do lado que tu não pode conquistar o teu espaço e atender. Por quê? Porque o teu objetivo é trazer esse cliente que não está frequentando, que daqui a pouco ele cansou daquela velha motelaria, cansou daquele modelo de motel antigo e está buscando algo diferente. Esse é o grande foco. E talvez Natal, como a Cintia está falando, possa ter uma grande oportunidade. É um mercado que eu não atuo lá ainda, também não tenho, eu fiz um estudo lá alguns anos atrás, mas eu não tenho nenhum cliente hoje ainda que esteja trabalhando, mas é um mercado, é uma capital, uma cidade que tem uma demanda muito interessante e talvez possa ser muito bem explorada. E isso é uma coisa que eu falo. No país hoje a gente tem muitas cidades com oportunidades de alguns segmentos de motéis. Às vezes pode ser no segmento econômico, pode ser no médio padrão, pode ser no alto padrão. Aí depende da cidade e também depende da localização para fazer essa análise mais profunda. Exatamente, o Edu Campos aqui colocou, Aparecida de Goiânia, 95 motéis. E ainda assim, o Michel lá do Mont Blanc, falei com ele ontem, né? Falei com ele ontem, não, hoje à tarde eu falei com ele, pois a gente fala com muito moteleiro, não sabe nem quando falou, né? Falei com ele e ele falou o seguinte, cara, é posicionamento, tá? Ele entrega um serviço, uma suíte bacana, uma gastronomia legal e ele consegue gerar valor para o cliente dele e traz muito resultado para o motel. Então ele não tem balizador, ele tem o tipo de cliente que atua no motel dele, ele pode ser destaque no segmento. Muitos motéis são aquela linha, eu vou seguir tal motel, eu vou seguir tal motel. O que ele está fazendo? O que ele está buscando? Você já parou para pensar que você também pode ser líder? Você pode fazer
mudar essa linha, nós tivemos um cliente assim nosso. Ele seguia um motel, seguia tudo que esse motel fazia. Aí o que aconteceu? Nós entramos, consultoria, melhoria do processo, hoje virou a chave. E hoje ele é líder do mercado. Ele não está mais buscando só a cidade dele, ele está buscando a região toda de atuação. É isso que o motel tem que entender também. Ele não precisa focar só no motel, na cidade. A gente sabe que o público do motel é muito regional, né, Vinícius? Mas tem motel que pode atuar na redondeza, cidades com 20, 30, 40 quilômetros, num raio de atuação. E você aumenta a tua possibilidade, né? Principalmente no interior isso é normal, né? Porque aí tu tem cidades, às vezes, onde não tem empreendimentos, né? Então o pessoal acaba se deslocando num raio de atuação para poder conhecer o motel. Outra coisa em relação a preço que é importante a gente colocar aqui é o seguinte, o líder de mercado, tá? O líder de mercado, o principal motel da cidade, normalmente a cidade tem um principal motel e se não tem, às vezes há oportunidade de ter, tá? É um mercado que eu gosto de chegar, às vezes eu chego numa cidade e vejo que não tem um motel líder, eu falo, bom, aqui pode ter um motel líder na cidade. Aqui exatamente, a gente pode colocar um motel que possa ser o líder. E o líder é quem determina o preço. Então, no momento que tu é líder de mercado, como que tu sabe se tu é líder? Em faturamento, né? Em faturamento e em ocupação, tá? Em ocupação. Tem que ser um motel que movimente bastante na cidade. Não adianta tu ter um faturamento, às vezes, um pouco maior que o teu concorrente ou os teus concorrentes, mas tu ter uma ocupação baixa. Por quê? Porque aí tu não tem uma representação no mercado grande. Então, eu não considero líder. Então, o líder, para mim, é aquele que tem um faturamento bom, mas também atende uma quantidade maior de clientes. Tá aí um conceito importante, tá? Nunca falei isso publicamente. A gente vai entregando algumas coisas. Pois é, estamos entregando ouro aqui, gente. Olha só, estamos entregando todos os ouros aqui de conhecimento. Anota que isso é muito importante. Esse do líder, então assim, o líder determina o preço. Então, quem determina o preço se vai subir na cidade ou não? É o líder de mercado. Agora a gente está numa fase dessas, Roberto. O que está acontecendo? Todo mundo aqui que faz compras, que nem a gente, está comprando todos os dias coisas para os motéis, a gente está vendo, recebendo e-mail. Teve um reajuste, os fornecedores estão vindo com reajustes. Então, vai precisar reajustar a tarifa do motel. Quem tem peito para aumentar a tarifa de motel? Quem tem peito, quem puxa a tarifa do motel? O líder de mercado. Esse normalmente é o primeiro que aumenta o preço. Eu nunca tive medo de aumentar preço se era necessário. 2 pontos sempre me chamavam a atenção em relação a aumentar preço. Primeiro é a ocupação. A ocupação sinaliza que tu pode aumentar o preço. Eu tenho um cliente na consultoria que pelo menos a cada 4, 5 meses eu falo para ele, aumenta o preço, porque a demanda está cada dia mais alta. Aumenta o preço, tu tem espaço. Tem espaço para aumentar o motel? Não tem. Aumenta o preço. Exatamente. Tem fila, aumenta o preço. Exatamente. Tem que analisar relatório, voltamos ao ponto. Mapa de calor, taxa de ocupação, permanência de cliente, né? Qual é o teu carro-chefe? É isso que o pessoal tem que analisar. Tem a Deise que está perguntando, o que seria uma ocupação boa no mês? Depende. Depende da região que você atua, depende do tamanho do teu motel, depende quantas suítes, que tipo de público que você atua, se é classe A, classe B, classe C. Tem as 3 escalas aí com o Vinícius, você separa muito bem. Mas aí você tem que fazer uma separação, 1,5 ao dia, 2,5, depende muito do teu ticket médio que você vai atuar. É essa avaliação que tem que ser feita. Vamos dar aí um número para a Deise aí, Roberto. Vamos ajudar ela. Vamos Se lá. ela colocar... Vamos ajudar. Agora eu estou sem a calculadora aqui, mas olha só, calcula aí, Deise. Se tu trabalha Olha, se for motel econômico, então até o ticket médio de R$70, o número ideal, sim, é 3,5, tá? Do meu ponto de vista. Embora eu já vi motel econômico fazer 5, tá? Já vi motel econômico fazer 5, já vi motel econômico fazer 6, já vi motel econômico fazer 4, mas o que eu considero, se um motel econômico, seria 3,5. O Drops, a nossa rede Drops, ela atua no mid-scale, que é o médio padrão. Então, o ticket médio do Drops, ele é trabalhado
para ficar entre 100 e 120 reais, nessa faixa, tá? Às vezes é 95 e 120, aí vai evoluindo, mas é nessa faixa. O que eu busco no Drops? Eu busco ter uma taxa de ocupação de 2,5, tá? Essa é a nossa taxa de ocupação. Tem Drops que tem taxa de ocupação de 3,3, existe. E tem Drops que tem taxa de ocupação de 2,2, que daqui a pouco vai chegar em 2,5. Mas o meu objetivo é que ele tenha 2,5. Quando a gente vai para o alto padrão, que aí eu considero tickets médios acima de 160, 170 reais, uma taxa de ocupação que eu considero atrativa é 1,8. Acima de 1,8 tu tá bem. Então, às vezes, tem motéis de alto padrão que tem taxa de ocupação de 2,2, que seria excelente, né? Para um motel de alto padrão é excelente. Aí, agora, se tu tem um ticket médio de 35 reais, como o do Diamante colocou aqui, aí, se tu tiver uma taxa de ocupação de 5, talvez o teu tá motel excelente. Que tenha 35 reais, tá excelente. Agora, o problema, o que acaba acontecendo? Tu tem aí, às vezes, grandes motéis com taxa de ocupação de 1,2, 1,3, ticket médio de 50 reais. Ou seja, não vai pagar branco. Conta. Um elefante branco. Não vai pagar conta. Um elefante branco na mão, né? Aí é problemático. Exatamente. Tem muito motel assim. O cara não sabe o que fazer. E aí ele começa a analisar que ele está brigando o preço, não tem dinheiro para reformar, e aí ele está com um problemão na mão, não sabe o que fazer, acaba arrendando ou vendendo, e acaba às vezes até estragando o mercado, que a gente acabou comentando. Ele vai acabar se afundando, e se o moteleiro não ter essa percepção da virada de chave, de entregar um serviço adequado, fazer um trabalho bom, aquele cara que está com um problema sério vai começar a defasar onde? No serviço, vai começar a defasar no produto que ele entrega, a limpeza, e ele vai perder toda a estrutura dele para o mercado. Não tem o que fazer, é o balizador do mercado. Ô Roberto, mas assim, agora eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? Vamos lá. Arrendar o motel pode ser um grande negócio. Pode, com certeza. Se tu tem um motel bem localizado, tá? Numa cidade legal, numa cidade que tem oportunidade, tu não tem dinheiro para investir, tá? Tu não tem recurso para investir. Tu encheu o saco da motelaria. Tu não consegue vender o motel, porque não é fácil vender motel, porque o valor normalmente do imóvel é alto. Daqui a pouco, arrendar é uma boa solução. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz. Agora, tem que saber quem está do outro lado. Exato. Já vi muito moteleiro arrendar motel, o cara pegar o motel e destruir. E depois entrega o bagulho pro dono. E aí, como é que fica? Fez um negócio errado. E nós, todos os nossos arrendamentos, no contrato escrito e confirmado, com firma reconhecida, é previsto e obrigado nós a investirmos no motel, inclusive um valor. Então tá lá, durante a duração do contrato será investido tantos milhões, às vezes, naquele determinado motel. Isso é uma garantia para o moteleiro de que o imóvel dele vai ser bem cuidado, vai ser administrado, porque qual que é o nosso objetivo? É pegar um ativo, tá? Que o motel é um ativo, que está sucateado, arrumar, auferir lucro da operação e pagar para o proprietário do imóvel uma rentabilidade justa para ele. Porque a base do aluguel, do arrendamento é essa, os dois pilares. Não adianta eu pagar um aluguel e eu já deixei de fazer muito negócio, porque às vezes a pessoa queria um aluguel irreal que ia me comprometer a operação, como também não adianta querer pagar um valor que não vai remunerar o imóvel. Então é os dois casamentos. E tudo que eu faço na vida, e eu acho que tu também pensa assim, é longo prazo. Então não adianta. Bom, a relação de sistema nem se fala, né? Porque tu coloca o sistema no motel, tu fica 10 anos com o sistema, se não der problema. Olha, eu nunca perdi cliente até hoje, tá, Vinícius? Isso é bom. Tá? Já teve algumas situações por negociação de preço. A minha automação ser mais elevada que o meu concorrente e a pessoa acabou optando. Mas nunca perdi por mau atendimento ou por um problema que eu não consegui resolver, tá?
Agora tem até o Felipe Soares aí, que ele acho que ele faz a parte de mentoria contigo e consultoria. Ele é de Minas, se não me engano, e ele acabou trocando. Mas hoje ele me indica, curte o meu trabalho, compartilha. Por quê? Porque o sócio do motel dele quis uma automação mais em conta. E eu tenho meu valor agregado, eu tenho meu preço. Se eu não posso pagar para trabalhar, né, Vinícius? Tu não vai ofertar o teu serviço para você não ter o retorno almejado. É a mesma coisa o moteleiro. Vai vender a sua suíte, ele não pesa o lucro da operação. E aí começam os grandes problemas. Acho que todo mundo aqui, tanto quanto você arrenda, você paga um valor justo para o dono do imóvel, sendo que você também tem que ter o seu lucro na operação. Senão, o casamento não acontece. Né, não, Vinícius? Não tem mas jeito. É que aí tu vai matar o negócio, né, Roberto? Não existe. Exato. Não existe isso. Isso é surreal. O negócio tem que ser bom para as duas partes, até porque senão não vai haver uma simbiose, entendeu? A coisa não vai funcionar, não vai durar nada. Vai ser o que Exatamente. eu chamo do voo da galinha. Se eu pagar uma mensalidade para ti muito baixa, tu não vai conseguir manter os programadores, tu não vai conseguir atualizar o sistema. Como é que a coisa vai funcionar? Não tem como. Não existe não tem isso. Como. É uma conta matemática. Então, se não há essa justiça, que tem que haver um bom senso, também não adianta querer achar que num serviço tu vai ganhar todo o valor. Não é assim. A coisa tem um custo. Tem que ter ali embutido uma margem de lucro que remunere o teu trabalho, o teu empenho por estar no negócio, e também não inviabilize do outro lado. Essa é a base da negociação, essa é a base de qualquer negócio que é feito. Exatamente. Hoje, todo mundo precisa de mão de obra, todo mundo precisa de operação. Então, nós falamos em capacitação. Hoje, nós temos aqui programadores totalmente conceituados. E isso no mercado, Vinícius, você trabalha aí com a tua equipe de marketing, de desenvolvedores aí, é um valor muito elevado. É uma das mãos de obras mais caras do mercado. É caríssimo, programador. Programador é caríssimo. É uma mão de obra intelectual. Você já pensou parou para pensar? Uma mão de obra intelectual? Isso Roberto, não tem valor que pague, né? É algo fenomenal, entendeu? Então a gente tem essa atuação, tem que ser justo para poder se manter na operação, senão não dá. Eu acho que tem que ser algo que seja bom para ambas as partes. Esse é o ponto crucial aí de qualquer negociação. É o valor que tu entrega, o valor que você entrega na suíte do teu motel tem que ser condizente com o valor que você cobra. Senão você está cobrando pouco e entregando muito. Daqui a pouco o teu cliente vai querer mais e você não vai conseguir entregar. E aí você acaba defasando a tua suíte, não conseguindo dar o retorno almejado, e aí a tua operação cai. Isso vale para qualquer empresa. As pessoas acham que motel pode pagar pouco para a tua equipe. Tem muito motereiro que quer pagar pouco para a tua equipe. Não dá, gente. Como é que a pessoa vai vestir a camisa da tua empresa se você não remunerar ela corretamente? Não dá. Essa percepção não é só em sistema, não é só em consultoria, não é só na motelaria, é em tudo. Como é que o cara vai investir o negócio, vai vestir a camisa para o teu negócio, se você não remunera corretamente o cara? Você só suga o cara. Não dá. Isso tanto a mulher, a camareira, como é que ela vai cuidar bem do teu apartamento se você não remunera ela corretamente? Ela não vai fazer um serviço qualificado. E todo empresário, ele não consegue colocar o seu negócio para frente se ele não tiver pessoas. Ele depende de pessoas. Eu dependo da minha equipe para poder operar, você depende da tua equipe para poder operar nos motéis, você depende de uma equipe para poder operar nas consultorias também. Você não consegue dar uma vazão totalmente sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Impossível. Impossível. Né? Então, essa percepção tem que entender que você tem que onerar a tua equipe com resultado. Chegou no resultado, você ganha. Não chegou, não ganha. X, tem que estar muito bem claro esse processo. Perfeito, perfeito. Ô Roberto, agora vamos caminhar para o final, né? Vamos lá. Porque a minha sopa está esfriando ali. A patroa já está chamando para janta, exatamente, é isso aí. Deixa eu te dizer, eu falei aqui no final da outra live
tu já está ciente lá, a gente conversou semana passada, nós criamos um negócio espetacular, que é a Imersão Z, que vai ser no final de semana, sem ser nesse e no outro. Nós tínhamos aberto as inscrições ali, das pré-inscrições até segunda, foi um sucesso, a gente já tem lá acho que 17, 18 moteleiros inscritos, e ainda tem vagas, tá? Vai ser uma coisa nunca feita, Roberto. Eu não falei isso ainda. A gente vai fazer de dentro de um motel, tá? Vai ser de dentro. Tem um cenário. Nós vamos compartilhar conhecimento, coisas que a gente nunca compartilhou pela primeira vez, tá? Na manhã de sábado, a Raquel, que falou aquele dia na live, ela vai ficar mais ou menos umas 4 ou 5 horas falando com material suplementar. Então, assim, ó, compartilhando conteúdo rico. Eu não sei quando a gente vai conseguir ter tempo para fazer isso de novo, tá? Eu nem sei se a gente vai fazer de novo, porque, como eu te falei... Pois é, oportunidade única. Tempo custa muito dinheiro. Então, assim, e a gente está num ritmo muito legal, dando seguimento para nossa rede. Então, assim, ó, quem quiser aproveitar, é uma chance única. Depois não adianta se arrepender. Eu quero entrar na próxima. Eu não sei se vai ter próxima. É que nem as consultorias. Eu vejo assim, Roberto, teve propostas, às vezes eu mandei lá no passado, aí o pessoal falou, Vinícius, agora eu quero fazer. Eu falei, meu amigo, eu não consigo. Aquela proposta já morreu. Aquele valor já aumentou porque... não, mas é porque tu quer, Vinícius. Não é porque eu quero, porque assim, ó, se eu... Eu perco dinheiro, sabia, Roberto? Que eu perco dinheiro quando eu faço uma consultoria? Eu imagino, porque tu investe tempo lá dentro, você poderia estar investindo em outro momento em outra estratégia comercial do teu motel. Claro, exatamente. É uma divisão. É uma divisão. Exatamente. Então, a gente perde dinheiro. Então, assim, ó, eu faço uma concessão. Porque tem uma coisa minha que eu falo, bom, eu preciso ajudar o setor a evoluir em cada cidade. Tanto que nossa consultoria tem um negócio de exclusividade. Quando eu atendo numa região, eu não atendo outro motel. Então, é algo que eu faço. Essa oportunidade da imersão é justamente a mesma coisa. Então, assim, ó, quem pensou em fazer, fala assim, Vinícius, mas o preço é elevado, mas quanto custa a hora de trabalho? Não é só nós, a gente juntou alguns profissionais para participar também. Cara, vai ser algo espetacular, tá? Espetacular. Então, quem quiser se inscrever, o link está na minha bio. E se for cliente do Roberto, seguidor do Roberto, aí manda o direct para ele, que ele tem lá o site especial do Infomotel, que a gente fez uma parceria, concedendo um desconto. Então, quem é cliente do Infomotel, existe uma condição especial para poder participar da mentoria, que vai ser espetacular. O Roberto vai estar lá também, né, como moteleiro, não, né, como consultor, mas também aprendendo e trocando conhecimento ao vivo, tá? Ao vivo. Vai ser sexta de tarde, sábado o dia inteiro e domingo de noite, tá? Então, assim, ó, 20 horas. Eu vou estar em todas, sabia, Roberto? Eu vou estar em todas. Eu vou começar... Show de bola, show de bola. Vou participar de todas. Olha o teu tempo, 20 horas lá dentro de dedicação simultânea, toda a equipe tua envolvida. Isso, mostrar para a motelaria como fazer do jeito certo, não tem preço. Não tem preço. Uma ação que ele faça no motel dele vai tirar todo o investimento. Galera, vou fazer um jabá, vou fazer um jabá aqui pro Vinícius. Galera, não perca a oportunidade de aprender. Vire um sanguessuga, sugue conhecimento. Isso é algo que ninguém te tira. É rico você saber mais e poder melhorar o teu negócio. É primordial. Você sabia, Vinícius? É um dever do empreendedor evoluir. É um dever. Exatamente. É um dever dele. E se você fizer uma ação, você melhorar um serviço no teu motel, com o teu aprendizado lá dentro, você pode evitar, por exemplo, aqui, você ter coisas padronizadas, que a Raquel vai falar, a parte de gestão de pessoas, de evitar problemas judiciais. Quanto custa hoje uma ação trabalhista por um erro teu? Exatamente. Te garanto que vai custar muito mais que 3, 4 imersões dessa que você possa fazer, entendeu? Exatamente. Olha aí. Vou dar mais uma dica aí para ele buscar esse investimento.
Pense que você pode aumentar às vezes, vou dar um exemplo, quando eu vou num motel fazer uma prévia, uma consultoria, nem uma consultoria, dando umas dicas aí, quando eu vou fazer uma visita a um cliente, e às vezes eu falo, olha, se você aumentar o preço disso, ou se aumentar o produto no frigobar, você me paga, sobra dinheiro e você investe no teu motel. Isso é o skin in the game, e é exatamente, ó, dois públicos. Primeiro, quem precisa entender como funciona a nova motelaria, como você faz as estratégias, como pescar, fundamental. O foco da imersão é a nova motelaria, então a gente vai falar de indicadores, de números, de estratégias, de reformas, como contratar, como fazer reformas. A gente hoje eu gero reformas em 7, 8 motéis ao mesmo tempo. Como fazer isso? Depois, gestão de serviços, né, e pessoas, que tem a participação da Raquel, que é fundamental. A gente vai falar de marketing e, por último, de execução, tá? Que é como tornar tudo isso executão. Então, quem não sabe ainda, né, quem está meio assim, que caminho que eu vou seguir, estou querendo transformar meu motel. Então, a imersão é para esse. Mas tem outro público, Roberto, que é onde, por exemplo, eu falei ali que eu contrato também. Eu contrato consultoria e eu contrato mentores. Principalmente quando estão acima de mim, tá? Quando estão acima de mim. Então, pessoas bem-sucedidas nas áreas que eu busco. Então, eu busco alguém numa área, por exemplo, jurídica, contábil, ou às vezes de treinamento. Então, eu vou buscar alguém que é top nessa área. E aí, mesmo quem já tem operações redondas, tá? Quem já tem operações, ou quem tem mais de uma operação, o que pode aproveitar num evento desses? É aquilo que eu falo dos 1%, Roberto. Às vezes, e isso eu uso muito, eu pego muito evento de cara top, assim, e pago, porque às vezes ali, ó, é um insightzinho que tu pega do cara. Só que, um insightzinho, só que, às vezes, pela relevância que tem tua operação, aquele 1%, ele vira, às vezes, centenas de milhares de reais. Então, eu assim, quando eu vou eu invisto muito nisso, nessas capacitação. Às vezes eu penso assim, falo assim, puxa vida, esse insight aqui já pagou todo evento, já matou, já posso ir embora, porque agora o negócio matou a pau. Então, por isso que essa é uma chance muito rara, é um negócio espetacular, espetacular. Se eu tivesse do outro lado, em qualquer posição, eu não pensava nem meia vez. Ainda mais que estava pagando em 12 vezes no cartão, né? Então, assim, ó, olha aí. Nem meia vez. É extraordinário. Tá, chega de jabá. Agora faz o teu jabá final e vamos encerrar essa live, que já é a segunda de hoje, né? Foi espetacular, acho que a gente vai ter que marcar outra, hein, Roberto? O pessoal gostou. Pois é, exatamente. Foi recorde de audiência? Caramba, eu tenho anotado os números aqui, eu tô assustado com o negócio aí. Tá ficando bacana. Bom, galera, meu trabalho aqui, eu venho para ajudar os motéis a renovar com dicas, com situações. Estamos aqui para trazer uma solução específica que dá resultado, é uma solução que traz resultado específico para o motel, melhora todo o processo, garante a operação e ainda você mostra para o teu cliente diferenciais. Eu chamo de parte do autoatendimento, o cuidado que você ganha no autoatendimento do motel, você ganha, por exemplo, melhorias na rotatividade. É o segundo PDV, no caso. O primeiro PDV é o marketing. O segundo PDV é quando o cara chega na entrada do motel, que tem o autoatendimento. E temos ainda a experiência no apartamento, com painéis de cabeceira, com inovações, também atuamos nesse sentido. E temos a grande sacada do ano, né, Vinícius? O primeiro autoatendimento na saída do motel, onde ele interage com programa de fidelidade, escolhe a forma de pagamento, certo? E avalia o motel. Olha aí a sacada, ele avalia o motel. Olha o grande ponto-chave, saber se o teu motel, como está a satisfação do teu cliente. Olha, isso o Edu colocou no motel dele e aumentou 35% das pessoas que vão no motel dele, avaliam o motel dele, 35%. Simplesmente por ter um autoatendimento na saída. Isso é fenomenal para a motelaria saber se o resultado dele está sendo satisfatório. E diga-se de passagem, as pessoas avaliam, elas tocam na tela e marcam lá se elas estão satisfeitas ou insatisfeitas. E o nosso software é especialista.
traz resultado com relatórios que vão te trazer resultado para melhorar o teu faturamento. Conta com a gente, tamo junto e é isso aí, Vinícius. Obrigado, então, Roberto. Nós vamos fazer outra live para falar desse negócio de autoatendimento, check-out, falar de avaliação também. Vamos, legal, com certeza. É um tema bem legal para a gente falar. Com certeza, sabe que pode contar comigo, tamo junto, é excepcional. Novelli tá aí, ó, falando, ó, vai estar semana que vem em Joinville com a gente para conhecer a nossa solução. Temos mais aí um Novelli como potencial cliente aí para melhorar ainda mais o processo. Já o Novelli tá querendo melhorar o motel dele, já tá com o projeto com o Ricardo Freire. Ponto-chave, galera, não adianta contratar o arquiteto da esquina para fazer o teu motel. Busque pessoas especialistas. Essa é a sacada de hoje, especialistas, gente que fala a tua linguagem, que entende o que tu precisa para trazer resultado para o teu motel, beleza? O Ricardo vai estar na imersão também. Vai estar também, eu vi lá, com certeza vai estar show de bola. E eu vou puxar na pauta, eu já puxei as coisas que ele não fala nas lives aqui, né? É isso aí, tem que sugar. Tem que sugar, com certeza. Perguntando do Heavy Par. Lá na imersão, eu vou dissecar esse negócio do Heavy Par. Como tu poder compartilhar. Além disso, depois a pessoa que participa tem acesso à imersão gravada, então ele pode assistir quantas vezes quiser, né? Pode passar, inclusive, para os seus gerentes. Então, contratou um gerente novo, ó, assiste essa aula aqui da imersão e tem mais acesso à escola de motelaria, que tem mais de 50 horas de conteúdo. Então, cara, é imperdível. Imperdível, com certeza. É imperdível. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela parceria, pela participação. Foi 10 a nossa live, gostei muito, muito satisfeito. Uma boa noite a todos. Qualquer coisa, direct para nós aqui. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço e até a semana que vem. Conta com a gente. E outra, corram para a imersão. Tá acabando. Vai ser imperdível. Tamo junto. Forte abraço e evolução rumo à nova motelaria. Até mais.